Olá, bom dia meus amigos, muito obrigado pela vossa presença, bem-vindos, espero que tenham um bom dia. Vamos aqui falar sobre a seleção portuguesa e também um pouco sobre o Benfica. Ontem a seleção jogou e qualificou-se para os oitavos de final do Euro 2024. Portanto, vamos defrontar a França, mas a França não nos pode meter medo, porque já passamos, digamos, o bujador, agora falta passar as tormentas. Portanto, o bujador, aquela barreira mitológica de medo, já foi ultrapassada. A França, a França. O que é certo é que eliminamos a França com o gol do Éder no Euro 2016. Portanto, agora temos que passar as tormentas. Ou seja, o bujador já se passou, ok. Afinal, a seguir ao bujador não há aqui um mar de chamas, nem há monstros marinhos, é pacífico. Agora temos um novo tormento para passar, que é a França, mas vamos ver que afinal o tormento é uma boa esperança. E a França vai ser a nossa boa esperança para chegarmos à final de Berlim e ganharmos. Portanto, vamos passar a França, com certeza que sim, com respeito ao nosso adversário, com humildade, com sacrifício, com trabalho, mas confiantes que a vitória pode chegar. Há uma narrativa da comunicação social que nos diz: os jogadores estão a sentir muita pressão porque são considerados favoritos, mas eu acho que a pressão, quando é para nos considerar bons, é positiva para nós, porque significa que temos que trabalhar para estarmos ao nível das expectativas. E para além disso também há um marketing associado à seleção portuguesa, ou seja, o nosso adversário já nos vai respeitar e já vai jogar mais defensivo contra nós, porque tem medo dos nossos jogadores. E o medo faz com que o adversário esteja mais perto da derrota. Portanto, o facto de terem respeitinho por Portugal, só que ligar o micro ao melhor, o facto de terem respeito por Portugal e de temerem Portugal é benéfico, porque vão-se acautelar, e ao se acautelarem estão mais perto da derrota do que da vitória. Podem dizer assim, ok, mas se não tiverem assim tanto respeito vão avançar e vão com tudo. Opa, mas tu também se vais estar a dar vida ao adversário, também é perigoso. Portanto, dentro deve haver, prefiro que eles tenham medo do que tenham sobrançaria sobre Portugal. Portanto, relativamente ao jogo, para quem não viu o jogo, vou aqui dizer o 11 inicial: Diogo Costa, Cancelo, Ruben Dias, Pepe e Nuno Mendes formaram o quarteto defensivo, Vitinha e Palhinha no meio campo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva e Leão a ser os armadores do jogo, digamos assim, para o CR7. Bom, o 11 típico, o 11 que iniciou esta seleção, o 11 mais consensual, digamos assim. Eu, obviamente, que inicialmente até preferia o António Silva com o Ruben Dias e, se calhar, aqui o João Neves no meio campo, mas, estando as coisas a funcionar, obviamente não me vou pôr, apesar do Pepe ter 41 anos e ter cometido uma falha, que já vamos falar sobre isso. É um jogador que merece o meu respeito por aquilo que deu à seleção e por aquilo que continua a dar. E o Vitinha também está a fazer uma exibição, está a ter um campeonato porreiro. Hoje não fez um jogo tão bom. Ontem, aliás, não fez um jogo tão bom, não vou entender, mas tem tido uma sequência positiva ao Vitinha, portanto, também não tiraria o Vitinha. Tirar o Palhinha para colocar o João Neves, tendo em conta que o nosso selecionador joga com 6 e com 8, também não daria. Portanto, para colocar o João Neves, talvez tirasse o Bruno Fernandes, que realmente está um pouco abaixo, mas depois o problema para o balneário é sempre uma difícil gestão. Portanto, este é o 11, é um 11 que eu apoio. Obviamente cada um tem o seu 11, mas não é o meu 11 ideal, mas é um 11 que eu apoio, obviamente que sim. Portanto, para além destes jogadores deste 11 inicial, também jogaram 4 suplentes, nomeadamente, não necessariamente por esta ordem, mas Nelson de Semedo, Ruben Neves, Diogo Jota e Francisco Conceição. Bom, o jogo durante os 90 minutos deu em 0-0. No meu entender, a primeira parte foi melhor do que a segunda. Porquê? Porque lá está, a Eslovénia entrou com medo de Portugal. Entrou com medo e Portugal conseguiu criar as suas jogadas. Obviamente, Portugal não teve nenhum remate enquadrado na primeira parte, é verdade. Mas criou ocasiões de golo, porque às vezes as estatísticas enganam-nos. Portugal criou ocasiões de golo na primeira parte. Só que não foram concretizadas no remate enquadrado da baliza. O remate enquadrado da baliza é o quê? É o remate que vai entre os postos da baliza. O remate não foi entre os postos, mas poderiam ter sido golos se tivesse sido bem executada a técnica, porque Portugal criou jogadas suficientes para ir em vantagem ao intervalo. Criou 6 jogadas, no meu entender, 3 delas por Cristiano Ronaldo, e poderia ter tido outro resultado. O resultado ao intervalo mais justo seria eventualmente 1-0. E portanto Portugal manifestamente teve falta de eficácia, porque jogadas, no meu entender, na primeira parte criou, não só pela direita, onde havia cruzamentos de Bruno Fernandes e Bernardo Silva, que apesar de estarem um pouco abaixo do seu rendimento, fizeram alguns cruzamentos venenosos. Do lado esquerdo, muito bem, Rafael Leão a ganhar 2 faltas para amarelo na primeira parte e a amarelar dois jogadores adversários, e ainda a ganhar um livre direto para Ronaldo quase marcar o primeiro gol de Portugal logo na primeira parte. Na segunda parte, a Eslovénia perdeu medo, lá está, perdeu medo, também percebeu como é que Portugal estava a atacar e conseguiu fechar a sua baliza e sair venenosamente para o ataque. E portanto, a segunda parte já não foi tão boa,
já houve mais equilíbrio, mas mesmo assim o pendor foi ofensivo, foi para Portugal. Portugal dominava, circulava a bola, tinha mais domínio, mas na segunda parte, a primeira parte foi uma coisa, a segunda parte não concretiza, não tinha assim jogadas de gol iminente, no meu entender. Na primeira parte, apesar de não haver remates enquadrados, como já disse, creio que aqueles lances, se tivesse tido outro tipo de sequência, poderiam ser lances de gol iminente. Pá, foram ao lado, mas eram remates que poderiam ter dado em gol. Pá, o remate saiu ao lado. Não foi enquadrado ao seu lado, mas foi uma clara jogada de gol, não entender. Apesar do remate ser ao lado, não sei como é que eu expliquei isto de outra maneira, mas vejam o resumo e vão ver que eu tenho razão. Ou pelo menos, acho que sim. Na segunda parte, pá, remates realmente também não. É assim, muita troca de bola, mas pouca efetividade na concretização. E mesmo os lances já não eram a mesma coisa, não entender? Já não foram tão venenosos os lances de Portugal na segunda parte como na primeira. Houve um ou outro, mas que esse resto da primeira foi mais evidente. Jogadores com sinal mais durante os 90 minutos. Para mim, os dois laterais de Portugal, tanto o Nuno Mendes pela esquerda e o João Cancelo pela direita, tanto que falta que faziam ao Benfica estes dois laterais, tanto um como o outro. Acho que sim, Cancelo principalmente na segunda parte. É verdade que ele saiu ao meio da segunda parte, mas na segunda parte teve ali momentos ofensivos muito interessantes. E o Nuno Mendes também, a fazer o corredor todo, acho que tiveram muito bem estes dois laterais. Depois o Diogo Costa também, mas o Diogo Costa foi mais no prolongamento. Mas durante os 90 minutos destacaria estes dois jogadores, estes dois laterais direitos de Portugal, como os jogadores mais da seleção portuguesa. Basicamente foram estes dois, não vou dizer mais nenhum. Finalmente, para Bruno Fernandes, apesar de eu estar a dizer que o Bruno Fernandes e que o Bernardo Silva criaram lances na primeira, mas é manifestamente pouco para o talento que eles têm. Tem que se assumir, tem que aparecer mais em campo. Tanto o Bruno Fernandes como o Bernardo Silva estiveram um furo abaixo, tal como o CR7. Hoje o CR7 não teve bem, no meu entender, não só pelo penalti que falhou, tentou, o CR7 tem aqui a vantagem de ter uma personalidade brutal, eu admiro a personalidade deste homem, porque falhou o penalti e depois foi o primeiro a assumir na marca dos 11 metros no desempate por penaltis. Portanto, falhou um penalti durante o jogo, mas depois assumiu o primeiro penalti após o prolongamento, o que é de valor. E pronto, e não deu a cara à luta, apesar de não virou a cara à luta, apesar de ter feito um jogo abaixo das expectativas, no meu entender. Portanto, finalmente para Bruno Fernandes, Bernardo Silva e CR7. Peço desculpa, mas para mim este é o sinal menos. Sinal mais, durante os 90 minutos, Cancelo e Nuno Mendes. Depois no prolongamento tivemos o grande Diogo Costa. Quer dizer, o Diogo Costa defendeu um gol. Houve um lance em que Pep atrapalhou-se, teve uma perda de bola infantil e o Diogo Costa fez uma defesa épica aos 115 minutos. Mas antes disso, Portugal tinha falhado um penalti aos 105 minutos. Portanto, foi ali uma sequência de lances que eu vi aquilo e só disse: Portugal só pode ganhar esta eliminatória. Quer dizer, Portugal falhou um penalti aos 105. Falhou, não. O guarda-redes Oblak defendeu e uma defesa épica. Quer dizer, a defesa do Oblak é de emoldurar num álbum para ele. Para nós, infelizmente, mas para ele aquilo foi uma defesa muito. O Ronaldo, não me entender, bateu bem o penalti. O Oblak é que fez uma grande defesa aos 105 minutos. Portanto, mérito ao Oblak e não de mérito ao CR7, no meu entender. Depois, Diogo Costa também fez uma grande defesa 10 minutos depois, aos 115 minutos. Portanto, aos 115 minutos, o Pepe, infelizmente, perde a bola, tem um lance triste, tem um lance de azar, e o Diogo Costa faz uma defesa com o pé esquerdo do outro mundo. E depois o Diogo Costa foi chamado poucas vezes, mas das poucas vezes que foi chamado durante os 120 minutos, respondeu a grande nível. Quer dizer, guarda-redes, o Porto tem aqui um senhor guarda-redes. Depois nos penaltis, contra a Eslovénia, defendeu todos. Portanto, houve 3 penaltis, ele defendeu os 3. Portanto, este jogador fez um jogo épico ao nível de Ricardo no Euro 2024, durante 2004, quando contra a Inglaterra defendeu um penalti e depois converteu um penalti. Portanto, aquele momento épico do Ricardo, de braços abertos, a gritar e a correr pelo campo, o Diogo Costa teve esse momento épico hoje. É pena que o Diogo Costa não tenha galvanizado isso a seu favor. Martin Pessoal também começava a correr e a esbracejar, porque isso ajuda a imortalizar este jogo épico que o Diogo Costa teve. O Diogo Costa teve um jogo épico. Foi poucas vezes chamado a intervir, mas quando interviu, de alta qualidade. Depois defendeu 3 penaltis no europeu. Acho que foi o primeiro jogador em europeus a defender 3 penaltis consecutivos.
Já tinha acontecido em mundiais, nomeadamente no Mundial 2006, olha o Ricardo, já tinha acontecido no Mundial 2018 a Croácia e Dinamarca e também no Mundial 2022 um jogo salvo erro também da Croácia contra o Japão. Portanto, já tinha acontecido em mundiais, mas nunca em fases finais do europeu. Portanto, está na história este jogador pelo jogo épico que fez. E, portanto, como a capa da bola diz, as mãos de Portugal é Diogo Costa. E bem, fez um jogo brutal. Quanto ao Pepe, o Pepe fez um jogo, está a fazer um jogo mediano. Acho que o Pepe já fez grandes jogos por Portugal neste europeu, mas este jogo acho que o Pepe não estava assim muito bem, ao contrário do que algumas pessoas dizem. E depois teve aquela infelicidade do minuto 105, onde pode haver aqui duas justificações. Pode haver o facto do cansaço, o jogador tem 41 anos, e quando tu estás muito cansado, o cérebro não oxigena tão bem, mas isto é factual, não é estar a fazer piada. Acontece mesmo. Se tu estiveres muito cansado, o teu cérebro não oxigena tão bem e não tomas decisões tão sábias. O que é que acontece? O Pep, tendo em conta que tem 41 anos, com o cansaço acumulado, poderá não ter tomado uma boa decisão devido ao cansaço. Poderá, não sei. É uma hipótese que eu estou a levantar. Ou então poderá ter sido mero azar. Mas o Pepe é um grande jogador, tem 41 anos, acho que merece estar na seleção, tem esse mérito e tem feito bons jogos. Teve esta infelicidade, tal como o António Silva também teve. Eu já tenho visto alguns tweets de pessoal que são completamente clubistas. Quer dizer, eu tenho aqui um canal de clube e não sou tão clubista como essa malta. Clubistas, mas mais pessoal do Porto e do Sporting, que, quer dizer, dizem que o Pep, enfim, para defender o Pep têm que dizer mal do António Silva. Vocês podem defender o Pep, e acho que fazem muito bem, eu próprio o faço, mas sem denegrir o rapaz, o António Silva, porque dizem, é preciso ter coragem para dizer mal das pessoas. Não, é preciso ter, para dizer mal das pessoas, gratuitamente, não é preciso ter coragem. Dizer mal é fácil. Eu acho que todos nós temos de nos saber controlar para tentar ver o lado positivo. Ver o lado negativo é muito fácil. Aliás, eu até tenho que controlar a mim próprio para tentar ver o lado positivo ou tentar ser um pouco neutro. Para mim é muito fácil falar mal, também é fácil para mim falar mal. Portanto, tu falas mal, não é coragem nenhuma. Tu falas mal é pelo contrário. Podes falar mal quando deves falar mal. Agora, falar mal só porque sim, não é coragem nenhuma isso. Coragem é dizeres aquilo que pensas sem ter que entrar na ofensa e sem ter que estar a denegrir os jogadores. Isto é o meu ponto de vista. Portanto, o Pepe, bom jogador, cometeu um erro, mas agora para defendermos o Pepe não temos que estar a dizer que o António Silva fez pior ou que não sei o quê. Não vamos por aí. Isto não é para os benfiquistas, é mais um recado para o pessoal do Porto. Por vezes fazem isto. E portanto, melhor jogador em campo, Diogo Costa. Melhor jogador em campo, tendo em conta também os penaltis. Diogo Costa, melhor em campo, sem dúvida, homem do jogo, sem dúvida nenhuma. Depois eu fiz só aqui esta distinção dos 90 minutos, cancelei Nuno Mendes, porque acho que estes dois jogadores também merecem o destaque do jogo. Obviamente que o melhor em campo, no final da eliminatória, Diogo Costa. Vai ser recordado para sempre o Diogo Costa. Vai ficar para sempre associado a esta eliminatória. Mas também dar aqui uma palavra de apreço ao Cancelo e Nuno Mendes, estiveram muito bem. Sendo ao menos, infelizmente, para Bernardo Silva, Bruno Fernandes e CR7 não entender. Quanto ao Benfica, bom, o Pavlidis já foi apresentado, ele diz que não se pode dizer não ao Benfica, acho que faz muito bem, jogador contratado por 17 milhões de euros, já há 3 anos consecutivos que marca mais de 20 golos pelo AZ Alkmaar, melhor marcador da Liga dos Países Baixos da época passada, um jogador que já tinha sido pedido pelo Roger Smith desde o tempo do PSV, quando o Roger Smith estava no PSV pediu este jogador para o PSV. Também se falava que na altura que o Benfica contratou outro Cabral, que também pensou em contratar o Pavlidis. Temos o Pavlidis, vamos ver como é que as coisas vão dar. Pavlidis e Marcos Leonardo garantidos, Artur Cabral para vender, mas está complicado. Ele tem marcado no Brasil, mas o Brasil não tem dinheiro, como vocês sabem, só se for a Leila do Palmeiras, tirando isso não estou a ver. Portanto, Artur Cabral ou vai ficar ou vai ser vendido para um mercado alternativo, tipo Emirados Árabes Unidos, Dubai, etc. Não estou a ver ninguém ter 20 milhões para pagar por ele. Ou então por um empréstimo, mas também não sei se o Benfica está disposto a emprestar o jogador. Depois temos também o Henrique Araújo, que vai fazer a pré-época. Em princípio vai fazer a pré-época, ainda não temos uma informação muito clara. E o Tiago Sted tem um preço do espanhol, acho que é assim, espanhol, quarto classificado da segunda Liga Espanhola, mas que através do play-off subiu à primeira Liga Espanhola. Portanto, é um clube histórico de Espanha, que vai fazer a primeira Liga,
espanhol e que está interessado no TXT. Não se sabe os valores, não se sabe as verbas, mas é uma notícia recente que o espanhol mostrou interesse no TXT. E portanto, por hoje é isto, pessoal. Eu vou tentar carregar o vídeo, porque a net está muito fraca. Portanto, este vídeo, eu já tentei fazer este vídeo às 10 horas da manhã, não deu. Agora estou a fazer o vídeo à 1 da tarde. Vamos ver a que horas é que este vídeo vai ficar disponível. Forte abraço, fiquem bem, viva o Benfica e viva a seleção portuguesa.